Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, o senhor, a senhora. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso assunto do programa A Ética na Vida do Crente. Um programa que tem sido muito útil para o comportamento dos irmãos, os irmãos entenderem o que é o comportamento de pastor, de diácono, de irmãos da igreja e vários aspectos de ordem ético e comportamental que nós estamos passando aqui à luz também das Escrituras, como isso acontecia nos dias dos apóstolos, como isso aconteceu nos dias da igreja primitiva, para nós então entendermos o que é útil na presença do Senhor em termos éticos, qual é o nosso comportamento diante do Senhor. E nós estamos abordando atualmente a ética na vida de um crente muito especial na igreja, que é muito visto na igreja, que é o diácono. O diácono, aquele servo de Deus que Deus levanta para o diaconato na escolha do Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor, para realizar os trabalhos físicos da igreja, né? Servir às mesas, como já vimos em episódios anteriores. Mas antes de dar continuidade, eu quero apresentar aqui agora em tela cheia os nossos irmãos que estão aqui conosco. Nós temos aqui ao meu lado o pastor Luiz Fernando Pita. Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. Muito bem, temos também agora um convidado especial, que é o nosso irmão diácono Wellington Pandeles. Wellington, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. Muito bem, nós vamos então agora dar sequência ao nosso assunto, porque nós vamos falar hoje sobre a ética do diácono com relação ao ministério do pastor. E esse ponto é um ponto muito fundamental que a igreja quer ver a postura, como é a postura de um diácono em termos éticos, com relação ao ministério da igreja, o pastor, qual é a diferença do pastor para o diácono em termos de comportamento, o que é o limite de cada um, qual é o trabalho de cada um. Mas para isso vamos iniciar lendo um texto da palavra do Senhor. Eu vou pedir aqui ao pastor Luiz Fernando para fazer a leitura desse texto na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1. Por favor, pastor Luiz Fernando. O texto, como você citou, Filipenses capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, citando já os diáconos junto com os pastores, porque bispo é pastor em latim, eram como se referia, às igrejas que tinha a maioria de língua latina ali, mas a importância de, fora de Jerusalém, distante daquele momento do crescimento do Pentecoste da igreja em Jerusalém, o diaconato prosseguiu. Paulo se converteu bem depois e o diaconato foi acompanhando o crescimento da igreja. Isso é muito interessante. Aqui já se trata de uma situação de todos os santos, quer dizer, todos os irmãos, que estão em Cristo Jesus, que estão em Filipos, já não é mais em Jerusalém. Distante agora já é de Jerusalém, distante, língua diferente. Quando fala bispo, não é mais ancião, é bispo. E agora, ali, como se tratava de uma região onde os irmãos eram mais de origem latina, Latinos e grega, porque Latina misturava. E grega também, porque Filipos era na Grécia, Exatamente. Então, eles usavam essa expressão, o dirigente da igreja, aquele que tinha o governo da igreja, em outras palavras, o pastor da igreja, ele era ali chamado de bispo. Assim como tem também os outros termos, o presbítero para as igrejas dos gregos e também o ancião para igrejas onde havia muitos judeus, convertidos. Então, por isso, esse aspecto é apenas Mas tudo é pastor, Tudo se referia ao pastor, Mas o que está aqui mais de que chama atenção é exatamente com os bispos, ou seja, com os pastores e os diáconos. Então, qual é a relação, portanto, fundamental na questão do pastor e do diácono? Como é que a igreja quer ver isto, em termos éticos lá na igreja? Essa expressão aqui, ela mostra a integração, Qual é a integração existente entre o diácono e o pastor? Eu gostaria de ouvir um pouco aqui também
alguma experiência com relação a esse assunto do nosso irmão convidado nosso, o diácono Wellington Pandeles. Wellington, com relação à questão de convivência de diácono com pastor, de uma maneira geral, não só a sua condição de diácono, mas do seu pastor, mas também de demais diáconos. Como você vê isso na condição de diácono? Olha, é um convívio assim, harmonioso e agradável, porque nós sabemos que tanto o ministério quanto o diaconato advém da palavra, é a doutrina bíblica, é a fisiologia do corpo. A igreja é um corpo, e um corpo tem sua fisiologia. Então, é o Senhor distribuindo no corpo as funções. Então, já é muito gratificante saber que estou exercendo uma função que está na palavra de Deus e que eu fui escolhido de Deus para exercer essa função. Exerço com alegria, me sinto honrado por isso. De igual forma, o pastor também, ele teve o seu chamado, está ali dentro da palavra, uma função que Deus deu a ele. E nós vemos esse relacionamento e nos relacionamos de forma muito agradável, muito harmoniosa, porque não é uma competição, não é uma disputa, pelo contrário, é uma cooperação onde todos cooperamos o máximo para o melhor resultado para o rebanho, que o nosso maior valor é o rebanho, é o bem-estar da igreja. Não basta apenas estarmos numa igreja, essa igreja tem que estar bem cuidada, bem assistida, um rebanho feliz, um rebanho alegre, que tem alegria de após um dia de serviço, cansado, exausto, mas eu vou à igreja, eu vou porque lá é lugar de bênção, é de alegria, de felicidade, o pastor me ama, o diácono me ama, eu sou bem acolhido, sou bem assistido. Esse é o nosso relacionamento e fazemos isso com muita alegria. Muito bem, quer dizer, é algo realmente harmônico, não é, Luiz Fernando? Há uma harmonia na questão do limite de trabalho de cada um, né? De maneira que cada um, do diácono e pastor, estando lado a lado, é algo realmente que não tem por que haver conflito, né? Não há conflito. E o que a igreja quer ver no diácono é exatamente isso, que ele é de acordo com o pastor, ele está, vamos dizer assim, não é um oponente ao pastor, não é uma pessoa que se opõe ao que o pastor faz, pelo contrário, ele é um ajudante do pastor, um colaborador do pastor. Eu até gostaria de um comentário seu, lembrando do seu tempo de diácono ainda, Luiz Fernando, sobre a questão se o diácono pode ultrapassar o limite do diaconato atuando no âmbito do pastor, se fazer de pastor. Isso aí é um erro crucial, porque aquele diácono que pensa assim, a soberba subiu ao seu coração, porque o serviço é algo especial da parte do Senhor. Todos nós servimos, mas o Senhor é muito sábio quando o levantar do diaconato, do diácono na igreja, foi para que ninguém ficasse de fora desse serviço, dessa atuação. Quando lá em Atos 6, quando nós falamos e lemos o texto, para que ninguém fique sem ser servido, enquanto os discípulos cuidavam da palavra. E lembrando que não tinha Bíblia escrita naquela época, a palavra era o que eles conheciam, que o Senhor deixou para eles, porque eles acompanharam o Senhor Jesus no seu ministério, e o que o Espírito Santo estava revelando, os dons espirituais ali, era a palavra de Deus, eles tinham de colocar aquilo em prática, em ordem. Então, a função do diácono foi fundamental. E eu faço uma comparação, o que, quando eu era diácono, isso me chamou muita atenção, quando o Senhor multiplicou os pães e dividiu aquela grande multidão em ranchos de 50 a 100. Para quê? Para que ninguém ficasse sem ser alimentado, para que todos pudessem comer. E outra coisa, não fosse desperdiçado também, porque eles recolheram os cestos daquilo que não foi comido. Então, o sobejo no sentido espiritual é maravilhoso, porque é as bênçãos que nós retornamos daquilo que o Senhor operou no meio da igreja, e a igreja está satisfeita e nós colhemos as bênçãos. Vamos colocar o sobejo ali, é o que sobrou, é o que volta para o ministério e para o diaconato. Ele serviu bem a mesa, todos foram servidos e o Senhor realmente deu uma bênção. Então, aquela multiplicação dos pães ali é muito claro.
a função do diácono ali, ele atinge exatamente como os discípulos, junto com o Senhor Jesus, fizeram ali naqueles momentos. Isso é maravilhoso. E por fazerem isso, eles viram o resultado, né? O resultado é fundamental. Agora, o diácono, ele nunca pode se achar dono daquilo que é do Senhor e cabe ao pastor. Porque o diaconato é um serviço à mesa, é uma bênção, é uma honra, porque o que nós podemos fazer para o Senhor é sempre uma honra. E o menor que seja, mas é sempre uma honra. Agora, o pastor é servir no governo. Então, o diácono trazer para o pastor, quando ele é comissionado, ó, faz uma visita naquele lar, faz aquele serviço, quando ele traz o relatório do grupo de assistência, ele está à frente de um grupo de assistência, ele está à frente do grupo louvor, o que ele está na responsabilidade que o Senhor revelou e o pastor lhe comissionou, ele traz o resultado, isso é muito bom. Olha, no meu grupo o Senhor operou, tem 2 novos convertidos no culto dessa semana, olha, uma família que se agregou, nós temos pastor, nós temos marcar batismo, é coisa boa a gente ouvir isso de um diácono, não é? Porque nós estamos já com várias pessoas para serem batizadas lá no grupo de assistência. Que coisa boa isso! É o resultado de tudo aquilo que o pastor o comissionou, que foi o Senhor que deu ao ministério ali essa responsabilidade, o resultado ele trazendo e colocando ali. São os sobejos. Maravilhosos, maravilhosos. E o que é interessante também, um aspecto que é muito bom a gente abordar, é que a unção do diaconato é para o serviço às mesas, ou seja, servir internamente à igreja. Então, é muito comum nas igrejas os irmãos observarem que uma igreja tem, às vezes, um pastor, ela tem um pastor só no governo da igreja, e tem vários diáconos. Por que um pastor e vários diáconos? Por quê? Porque os diáconos, eles são responsáveis por parte da igreja, setores da igreja. Então tem um diácono responsável pelo grupo de louvor, tem os diáconos responsáveis pelo grupo de assistência, tem diácono responsável por algum outro trabalho da igreja, evangelização, né, para sair com jovens. Dá suporte às professoras, das crianças, intermediários, adolescentes, jovens. Né? Então são trabalhos setoriais, né? Agora, o governo desses setores, a nível de diaconato, é do diácono. Isso. Porém, o governo a nível espiritual, é do pastor, é do ministério. Então, por quê? Porque quando nós falamos assim, o ministério da igreja, tal, assim. O que é esse ministério da igreja? É pastor, diácono e grupo de intercessão. Então, isso é o ministério da igreja local, é o que cuida do governo da igreja num todo. Então, os diáconos fazem parte desse ministério. Mas aí o que acontece? Se houver, eu espero até que não exista isso, algum diácono quiser tomar no grupo dele decisões que são da competência do pastor, isso aí já fugiu da ética. Ele vai sofrer as consequências, não diante do pastor, mas diante do próprio Senhor. Porque o Senhor realmente não está, desculpa eu te interrompi, mas quando o Senhor nos comissiona de uma função, de um serviço, quando nós ultrapassamos, o Senhor não está nesse ultrapassar. Nós vamos ter que dar conta sozinho daquilo. Que a bênção do Senhor está debaixo da obediência. Se o Senhor nos comissionou, vá fazer isso assim, o Senhor não vai nos dar toda a condição. Mas quando nós excedemos ao que o Senhor nos comissionou, como o diaconato você está falando, aí nós sofreremos as consequências porque Deus não estará conosco nesse sentido. Welton, eu gostaria de a sua posição como diácono nos desse uma ideia, um testemunho ou a sua palavra a respeito de um determinado diácono que tem que tomar uma decisão urgente, não tem tempo de consultar ali o pastor na hora. O que é que ele deve fazer então a nível ético? Ele tomar a decisão ali, mas o que ele deve fazer a nível ético com relação ao ministério da igreja, que é o pastor, ao pastor da igreja? Ele deve comunicar de imediato ao pastor. Aconteceu tal fato, eu precisei agir, não tive tempo, não consegui contato com o senhor e eu tomei tal decisão. E se o pastor aprovar a decisão, continua, endossa, se não, ele toma uma outra decisão, mas esse
contato, esse feedback é necessário. É necessário. Ou mesmo que ele tenha que agir urgentemente, porque às vezes é uma emergência, mas logo em seguida, no primeiro momento que ele puder, participar ao pastor. Pastor, eu tive que tomar essa decisão, foi um caso de emergência, o irmão ligou na hora, eu não tive tempo de te comunicar, mas estou comunicando agora que tive que fazer. Isso é uma questão do bom relacionamento, né, pastor Luiz Fernando, entre o diácono e o pastor, né? É muito importante. E há um texto que fala disso, quando Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 13. Ah, sim. Que ele coloca exatamente o que você está falando, Gilson. Porque diz assim, 1 Timóteo 3,13, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha que promessa. Realmente. Maravilhosa. Em cima disso que você está falando. E o que é servir bem como diácono? É não exceder e também não deixar de exercer, porque não vai falhar. Ele tinha de fazer e não fez, era a função dele tomar conta daquilo que o pastor lhe comissionou, ele acabou não fazendo. E se, por acaso, ele teve de tomar alguma atitude, como o nosso amigo Pandelli ali falou, imediatamente comunica o pastor para que o pastor possa estar ciente e busque a direção completa da bênção do Senhor. Servir bem a uma bênção de Deus. Amém, muito bom. Tem um outro aspecto que eu gostaria de levantar ainda, que é a questão de autonomia de ação. Por exemplo, é muito comum acontecer de, às vezes, uma pessoa da igreja, um membro da igreja, especialmente que faz parte do grupo de assistência daquele diácono, procurar o diácono para contar uma determinada situação, um problema na família e tudo. Aí tem um determinado momento, e aí eu deixo aqui uma colocação para ouvir isso de um diácono. Quem vai falar isso é o diácono Pandelis. Vai chegar um momento que a pessoa vai querer tocar em algum assunto que já não seria mais da alçada do pastor. Aí entra a sabedoria, né? Não seria mais da alçada do diácono, né? Perdão, da alçada do diácono. Isso. Aí entra Qual a atitude que o diácono teria que tomar? Poderia nos falar um pouco na sua condição de diácono, Welton? Trabalhar conduzir a conversa, dando a entender para a ovelha, né, que vai ser melhor nós pararmos ali e aguardar um pouquinho para ouvirmos o conselho do pastor. Então, eu preservo a minha linha de ação, não entro no espaço do pastor, não deixo de assistir a ovelha e nem tampouco respondo mal à ovelha. Eu conduzo de forma que vai ser melhor e realmente vai ser melhor, porque não é o homem que é melhor que o outro, é porque Deus deu uma unção ao pastor. Isso aí. Não é o homem diácono, não é o homem pastor, não, é a unção. Deus chamou os pastores para isso. E deu uma unção diferente da unção do diácono. Então, certamente, ele vai ter um conselho melhor, uma instrumentalidade maior, e isso vai ser benéfico para a ovelha. Eu me preservo a ovelha, preservo o ministério, atendo a doutrina bíblica e fica todo mundo melhor, fica todo mundo no benefício. Muito bom. Você, no seu diaconato, teve experiências assim? E como? Luiz Fernando, e como, né? Nós temos que as pessoas... uma vez eu servi numa igreja que eu percebi que as pessoas faziam, somente os novos, né, faziam os diáconos ali, tipo uma psiquiatria. Chegava ali para falar dos seus erros durante o dia, dos seus problemas. E o senhor revelou, ele está fazendo isso. E era mais de um numa igreja. Eles estão fazendo isso, mas não buscando a bênção que quando a gente busca o apoio do ministério, seja através do diaconato ou do ministério. Estão querendo fazer isso, transformando ali o pastor e os diáconos em um psicólogo, um psiquiatra. E aí eu fui e falei com o pastor, o senhor me revelou, isso está acontecendo. E tomou-se uma ação, não deixou de dar assistência, mas a assistência foi mais aguda em cima dos dons.
mostrando ali uma operação maravilhosa e mudando a cabeça daqueles que chegavam, o que é muito comum de igrejas tradicionais. Mas na obra não. A assistência, ela é especial e maravilhosa. Amém. E esse aspecto, inclusive, de passar para a alçada do pastor, né, como o próprio irmão diácono falou agora, é uma forma, como ele disse, o diaconato foi preservado, Sim. A pessoa foi preservada, de às vezes uma orientação que ela poderia não aceitar aquilo. E depois vem até se envergonhar, que já houve casos, eu já vi pessoas que passou uma certa idade, depois ficou com vergonha. E teve até de mudar de igreja por causa disso. Então, é uma coisa seríssima. É questão de sabedoria e de respeito ao nível de autoridade, né? Muito bom. Bom, nós estamos chegando também já ao final da nossa programação, já o nosso tempo está um pouco corrido, né? A gente fica até maravilhado como é que o negócio corre tão rápido, tem tanta coisa para ser falado ainda, né? Muita coisa. Mas tudo bem. Aqui fica o nosso término aqui do nosso assunto de hoje, sobre a ética na vida do diácono. Eu quero me despedir aqui do pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, irmão Pondelli. Paz do Senhor, irmãos. Eu quero também despedir mais uma vez do nosso querido companheiro, o diácono Wellington Pandeles, que mais uma vez nosso convidado especial como diácono para estar aqui conosco. Wellington, a paz do Senhor. Wellington, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, pastor Pita, todos aqueles que nos assistem. Muito bem, a você também, a paz do Senhor. Até a próxima, porque nós estaremos de volta dando sequência ao assunto, a ética na vida do crente. Até lá e a paz do Senhor Jesus.